Pronto, pessoal, voltamos para continuar o nosso estudo, né? Aonde a gente parou, né? A gente fez a primeira parte aí. Agora vamos começar a segunda parte, né, pessoal? A segunda parte dessa explicação desse tema, desse conceito que é importante, pessoal. As pessoas não percebem isso, né? Então, porque estão dormindo, normal. É um sono gostoso que a Matrix prepara para a gente, né? E a gente precisa sair desse sono para que a gente entre numa evolução espiritual, para que a gente evolua. Porque se a gente fica nesse sono, a gente não cresce espiritualmente. Porque o crescimento tem a ver com que você está vivo, você está, como é que se diz? Percebendo as coisas, sabe? O qual, né, foi preparado aí, você sabe, pelo sistema que fez isso, né? Com a nossa consciência enquanto a gente está aqui nessa realidade. Então, por isso que a gente precisa do conhecimento, né, do trabalho da espiritualidade, a gente precisa fazer isso. Não é porque eu gosto, não, porque é preciso, pessoal, tá? Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho que trabalhar isso, tá? Para me tornar uma pessoa melhor aqui nessa realidade, para que eu trabalhe a minha para que eu também evolua espiritualmente e alcance outras dimensões da realidade, né? Da nossa consciência. A gente vai expandindo, tá certo, pessoal? Por enquanto, aqui é difícil nessa realidade, né? Mas a gente vai trabalhando. É esforço. Temos que fazer um esforço. Nada é sem esforço, tá? Tudo tem que ter um esforço, né? Então, qual é o tema que a gente estava falando na primeira parte e que a gente vai continuar falando na segunda parte, pessoal? O que é a alienação espiritual da consciência e por que sempre temos que buscar essa conexão? Por que sempre temos que buscar, pessoal? Por causa disso, porque se a gente não busca essa conexão com Deus, a gente fica preso, a gente não é liberto, a gente fica preso à alienação dessa realidade. A quem é que fica? A nossa consciência. Tá? E quase a maioria das pessoas estão assim. Tem poucas aí que estão libertas, a consciência desperto, né? Não estão apegados às coisas materiais, tal. São poucas pessoas, tá, pessoal? Aí ele disse, por isso, quando trabalhamos a nossa espiritualidade, equilibramos a nossa energia como sentimento, pensamento, emoção. Estamos buscando essa conexão com Deus, na qual é conhecida como um conceito de desalienação espiritual. O que é isso? Que é o processo de reconciliação entre o ser humano e Deus após o período da alienação. Então, a gente tem que entrar nesse processo de desalienação. Então, pessoal, a maioria do que estão estudando comigo aqui estão nesse processo, tá? De tá desalienando ela, as coisas que ela estava alienada, ela tá caindo por terra, né? Tá tirando nuvem aí e ela tá fazendo com que ela entre no processo de reconciliação com Deus. Ela tá começando a se reconciliar com o Deus interior dela. Aí vai o quê? Vai passar o período da alienação. Então, essa pessoa vai se tornar desperta, livre, liberto das amarras, da garra do inimigo aí, entende? É isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando desse processo que a nossa consciência passa. Então, quando a gente está trabalhando a espiritualidade aqui, a gente está fazendo esse processo de irmos largando algumas coisas que a gente está apegado, pessoal. Então, por isso que é um processo. Para alguns é devagar, para outros é mais rápido um pouco,
mas para outro é bem mais lento ainda, tá? Tem uns que é mais rápido, outro médio e outro bastante lento. Então, ela em torno, mas ela demora, ela vai pegando no tranco mesmo, vai largando, vai desalienando espiritualmente. Então, todo o conceito que eu trago aqui é para desalienar você. Porque você está alienado pelo seu grupo religioso, pela Matrix, pela sua família, crença limitante. Então, tem tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, existe diversos sintomas que podem indicar a presença de alienação. Um dos principais é a sensação de vazio interior. Então, essa é uma das principais, pessoal. Tem mais outras? Tem ansiedade, tal. Mas a primeira que a pessoa sente é aquela sensação de vazio, aquela sensação de ela não estar se sentindo completa. Ela às vezes está até fazendo alguma coisa, mas não está tendo prazer naquela. Então, quando você está entrando assim, é o sinal da sua alma falando para você voltar à conexão com esse Deus. É um alarme. É um alarme. Quando aparece sintoma, é um alarme da sua alma, entende? Aí ele fala, como se estivesse faltando na vida da pessoa. Algo que estivesse faltando na... Então, existe. Esse algo é quem? É Deus. É essa conexão que a gente tem que ter. Aí ele fala, além disso, a pessoa pode se sentir perdida, sem propósito e sem direção. Então, quando a pessoa está sem a direção de Deus, pessoal, ela está perdida. Não tem propósito e ela não tem direção. Para onde eu vou? O que é que eu faço? Oh, meu Deus! Nossa, pessoal, é uma agonia só, tá? Aí ele, sem saber que o verdadeiro caminho da vida também é comum a falta de conexão com o outro e com o mundo ao redor, resultando em um sentimento de solidão e isolamento. Então, essa pessoa cai na solidão, né? E no isolamento, tá? O qual pode levar a pessoa até a depressão e ela vai entrar em ansiedade. Então, tudo isso, né? Ela tem que saber, ela fica sem saber qual é o seu verdadeiro caminho da vida. Então, o que é que ela veio fazer aqui? Isso acontece com todo tipo de pessoas, tá, pessoal? Porque quem tem uma alma, quem tem a essência, vai um dia a alma dela vai gritar, tá? Porque isso aqui é um grito de socorro da alma dela para voltar para Deus, tá? Então, ele fala que né, essa pessoa, né, ela não sabe qual é o seu verdadeiro caminho. Então, tá igual uma barata tonta, pessoal. É difícil, né, pessoal? Eu estou aqui explicando espiritualidade para vocês encontrar o seu caminho da sua consciência. E tem pessoas que não querem ouvir, pessoal. Aí eu não posso fazer nada, né? Aí ele fala, outro sintoma inclui a busca constante por distrações, entretenimento como forma de fugir do vazio interior. Então, pessoal, muitas pessoas o quê? Aqui o mundo tem muito entretenimento. Então, ela está sentindo esse vazio. Eu vou procurar alguma coisa para fazer. Vou procurar um entretenimento, procurar distração. Então, ela vai procurando distrações para suprir aquele vazio, né? Que é a falta da sua alma com a conexão com Deus. Então, ela está sentindo, então ela vai buscar essas distrações. Ela entra mais na alienação ainda. Eu sinto muito, pessoal. Aí ele fala, além de uma sensação de insatisfação constante, então, é uma pessoa que está insatisfeita com tudo. Ela pode ter até tudo, mas ela está insatisfeita. Mesmo quando se alcança sucesso material ou um reconhecimento social. Então, mesmo que ela consiga coisas materiais, ela tem uma boa vida, ela é conhecida, ela se sente assim, pessoal. Porque não, as coisas materiais não vai trazer felicidade para a alma dela.
A felicidade na alma está em conexão com esse Deus, com a espiritualidade. Entende? Esse é o engano que está aqui, que muitas pessoas caem nessa ilusão aqui e fica alienado, preso a isso, tá? Aí ele fala, as pessoas também podem apresentar uma falta de interesse em assuntos espirituais e filosóficos, evitando reflexões mais profundas sobre a vida e o propósito da existência. Então, quando uma pessoa está evitando, né, não tem interesse de buscar assunto espiritual, assunto filosófico, que fala da alma, que fala da conexão com Deus, que fala da existência dela, ela está fugindo. Ah, não, isso aí não quero ouvir. Então, eu estou falando tudo disso aqui. Então, quando uma pessoa chegar e ver meu vídeo, não quero saber disso, não. Então, é um sintoma de que ela está na alienação da consciência dela espiritual. Ela está alienada a coisa. Então, ela não quer conexão com Deus, nada disso falar de alma, ela quer ficar aqui nessa ilusão, presa, ela quer estar alienada. Ela não quer entrar no processo de desalienação, ela não quer, tá? Que é a conexão com a alma dela com Deus. Então, tem muitas pessoas aqui no meu canal assim. Eu sinto muito, tá? Mas eu estou explicando isso para vocês entenderem, tomarem consciência e fazer aquilo que é correto para a sua alma, para a sua vida. Aí ele fala, alienação espiritual pode ter diversas causas, sendo que cada pessoa pode vivenciá-la de maneira única. Uma das principais causas é a influência da sociedade moderna. Então, que o quê? Ele diz, a influência da sociedade moderna que valoriza o materialismo e o consumo excessivo, deixando pouco espaço para a espiritualidade. Então, pessoal, ele fala que a causa, né, é isso, é o negócio da Matrix aqui que prendeu você, tá? É a influência da sociedade que está sendo usada moderna para valorizar o quê? O materialismo e o consumo acessível. Então, até isso está agora no meio religioso em geral, pessoal, tá? No meio espiritualista, no meio evangélico, católico, tá em todos os meios aí, pessoal. Espírita, então, tá esse valorizar o materialismo e o consumo acessível, está nesse pensamento, pessoal. Então, por quê? Essas pessoas estão valorizando mais isso, e isso é um pensamento de alienação, pessoal, tá? Ele fala, deixando pouco espaço para a espiritualidade. Então, por isso que tem muitas pessoas que não querem saber de espiritualidade mais. Ela quer saber de religião, onde o pastor disse, quando ela está com problema, o que é que você precisa? Estou desempregada, eu estou assim, eu estou mal, meu relacionamento. Vem aqui, vou fazer a oração, fazer a campanha. Depois ela não quer mais compromisso nenhum. Cai fora, tá? Então, esses grupos ali estão servindo como coisas para suprir a necessidade de coisas materiais da pessoa. Não estão fazendo ela despertar para um compromisso da espiritualidade dela. Esse é o engano. Esse é o engano que está aí, na matriz religiosa, né? Entende? Então, aí ele fala, o ritmo acelerado da vida contemporânea também também pode contribuir para a alienação espiritual, pois não permite que a pessoa tenha tempo para se conectar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Então, o sistema que a Matrix colocou, a pessoa acorda de manhã, vai para o trabalho, não tem tempo, não tem tempo nem de nada, nem tem tempo de comer, de fazer a comida, não tem tempo de nada, aí volta, naquela... Então, esse sistema foi criado, esse ritmo acelerado,
para fazer você desconectar você da espiritualidade de Deus. Já esse sistema foi preparado, pessoal. Não foi à toa que surgiu esse sistema, não, tá? Então, e muitas pessoas estão alienadas nesse sistema. Por quê? Às vezes é para a sobrevivência dela. Tá? Ela entra naquilo frenético, eu quero dinheiro, aí e ainda coloca a ilusão de que você vai ter dinheiro, você vai ser feliz. Aí a pessoa vai, se mata toda, mata o outro, mente para o outro para conseguir aquilo. Então, ele está correndo atrás do vento, como Eclesiastes falou. Correndo atrás do vento, do nada. Sabe? É isso que acontece com essas pessoas. Aí ele fala, pois não permite que a pessoa tenha tempo. Então, ele não quer que a pessoa tenha tempo, pessoal. Tá? Ele não quer que a pessoa tenha tempo para nada. Ó como tá essa menina aqui, ó. A mãe, ó como tá a zoada que tá fazendo. Tá? Aí ele fala, a pessoa não tem tempo para nada, nem para se conectar consigo mesmo e nem com o mundo ao redor. Às vezes ela nem repara as coisas do mundo ao redor. Tá tão fissurada nas coisas alienadas que as pessoas passam na rua, você olha, tá tudo olhando pro celular assim, ó. Tá tudo assim, ó. Não olha mais no rosto das pessoas, não vê o sentimento das pessoas, nem nada. Entende? Tá o mundo totalmente desconectado. Aí ele fala, além disso, os traumas emocionais, como perda significativa ou experiência negativa, pode levar à alienação espiritual. A falta de apoio emocional e espiritual durante esse momento pode fazer com que a pessoa se desconecte da sua espiritualidade e busque refúgio em coisas externas. A falta de educação espiritual também pode ser uma causa, já que muitas pessoas não têm acesso à informação e prática que promovam o desenvolvimento espiritual. Então, pessoal, é por isso que eu abri meu canal, porque muita gente não tem conhecimento sobre esses assuntos espirituais, porque ela pensa que a espiritualidade é entrar em um grupo aí religioso, né? Foi confundido o trabalho das nossas energias, né? Nosso pensamento, sentimento. Esse é o trabalho da espiritualidade com religião. Eu sinto muito, mas foi confundido, entende? Então, as pessoas têm traumas, coisas assim negativas que aconteceu, ela pode entrar nessa alienação, tá? Que é a falta de apoio emocional e espiritual. Durante esse momento, né, difícil, né? A pessoa pode se desconectar da espiritualidade dela. Então, a pessoa que está passando por difícil, ela pode levar uma falta dessa, ela entra nessa alienação, o qual ela diz, não existe Deus, então ela se desconecta da espiritualidade, aí pronto, ela cai, aí mata ela. Outra coisa é ela buscar coisas externas ou a falta de educação espiritual. Então, pessoas que ensinem sobre essa espiritualidade verdadeiramente, não sobre ensinar alguma religião para ela participar, ensinar espiritualidade, como eu estou fazendo, tá? Para desenvolver o desenvolvimento espiritual dela. Aí ele fala, a alienação espiritual pode ter diversos efeitos negativos na vida da pessoa. Uma das principais é a sensação de vazio, né? E de propósito, que pode levar a um sentimento de desesperança, desânimo. A pessoa pode se sentir perdida, sem direção, sem saber como encontrar significado para a vida. Então, isso pode acontecer, pessoal, tá? Aí ele fala, além disso, a alienação pode afetar a saúde mental, emocional
aumentando o risco de desenvolvimento de ansiedade, depressão e transtorno psicológico. A falta de conexão com o outro e com o mundo ao redor também pode levar a sentimento de solidão, isolamento, prejudicando o relacionamento interpessoal. Você vê, pessoal, uma pessoa que não se conecta à espiritualidade, o que é que acontece, as coisas que pode descarretar aqui no corpo dela, né? Depressão, ansiedade. Então, aí é o momento que ela vai buscar a trabalhar essas coisas, tá? Enquanto não acontece isso, ela tá aí, pessoal, tá? Tá aí até cair nesse processo aqui, tá? Só vai para a espiritualidade assim, ó, quando cai aqui em um problema desse, tá? Aí ele fala, superar a alienação espiritual requer um processo de autoconhecimento e reconexão com a espiritualidade. Então, para você superar essa alienação, você tem que trabalhar o autoconhecimento e a reconexão com a sua espiritualidade. Não tem para onde correr. Só assim você supera. Uma das primeiras etapas é dedicar tempo para a reflexão e autointrospecção, buscando compreender o próprio valor e crença e propósito de vida. Isso pode ser feito por meio de práticas como meditação, oração, yoga, terapia, ou simplesmente reservando um momento de silêncio e tranquilidade para se conectar consigo mesmo. Então, temos que ter esse momento, pessoal, essas práticas para ajudar a gente a se conectar com a nossa alma, com a nossa essência. Porque vai dar o equilíbrio a gente, para que a gente continue vivendo. Aí ele fala, além disso, é importante buscar informação e conhecimento sobre a espiritualidade, seja meio de livros, curso, palestra, grupo de estudo, aprender sobre diferentes tradições espirituais, filosóficas, pode ajudar a expandir a visão do mundo e encontrar um caminho que faz sentido para cada vida. Então, isso aqui a gente faz aqui, né, pessoal? Porque eu trago todas as tradições espirituais aqui, todo o conceito aqui, para ajudar a gente a expandir a nossa consciência, a nossa visão do mundo. Então, vamos ter uma visão mais holística, tá? Aí ele fala, também é fundamental cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, buscando uma conexão autêntica com o outro. Então, você tem que buscar uma conexão com pessoas que estejam para fazer o outro crescer, tá? Se você se alinha com pessoas vai derrubar você, pronto, já foi você, tá? Participar de comunidades espirituais, grupo de apoio, ser uma forma de encontrar suporte emocional, compartilhar experiência com pessoas que têm interesse semelhante. Então você tem que procurar. Por isso eu estou aqui aberto, pessoal. Tem algumas pessoas aqui que entram em contato comigo, conversam comigo, sabe, tira suas dúvidas. E essa pessoa, pessoal, tá bem, tá ótima, sabe? Porque ela tá trabalhando a espiritualidade, tá buscando um conselho para encontrar a maneira de ela ser uma pessoa melhor. Aí ele fala, alienação é um tema relevante no dia de hoje. Muitas pessoas buscam um sentido mais profundo em sua vida. O materialismo é a busca do prazer imediato, pode trazer satisfação temporária, mas não preenche o vazio interior que muitos sentem. Então, não preenche, pessoal. Reconhecer a importância da espiritualidade e buscar a conexão mais profunda consigo mesmo e com algo maior que de nós mesmos pode trazer benefício significativo para a saúde mental, emocional e até física. Então, você vai trazer um benefício para o seu ser humano completo, que é o quê? A saúde mental, a mente, o emocional, o corpo, a alma,
e o físico, o nosso corpo físico. A espiritualidade pode trazer um senso de propósito, paz interior, bem-estar, além de promover um relacionamento mais saudável e significativo, né? Então vamos ter um relacionamento mais saudável com Deus e com os homens, com as pessoas ao nosso redor, tá? Por mais que essas pessoas estejam surtadas, pessoal, tá? A gente vai ter a gente vai estar equilibrado e vai ter um bom relacionamento com essas pessoas. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Então, o que é que a gente precisa fazer, pessoal? O que é que a gente precisa fazer? Né? Buscar a conexão com esse Deus através da espiritualidade. Por isso que eu coloquei a pergunta, porque sempre temos que buscar a conexão, né, com esse Deus. Por que a gente tem que buscar? Tá? É isso que tem que fazer. Desliga essa água aí, rapaz. Espera, eu tô... Vem cá. Não quero não, agora eu tô gravando, não quero conversa não. Eu achei que era você. Então, pessoal, como é que se diz? Isaías, vamos ler aqui sobre se a Bíblia fala sobre essa alienação espiritual da consciência, né? Tava falando aqui com minha filha para a gente não perder a meada das coisas, entende? Aí, o que é que a Bíblia fala, pessoal? Sobre essa alienação da consciência, da nossa consciência aqui. Ele fala, Isaías 59, versículo 2. Vamos ler aqui. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, pessoal, Isaías fala aqui, né? 59:2 fala que é a nossa iniquidade. Então, é o nosso apego a o nosso ego, nossa iniquidade, faz separação entre Deus, entre você e o vosso Deus. Então, é você mesmo que está separando de Deus, pessoal. Tá? Porque ninguém pode separar você de Deus. Tá? Ninguém pode, é só você mesmo. Então, quando você toma atitudes que levam à iniquidade, coisas erradas, você mesmo está fazendo essa separação de Deus. Não é ninguém. Ninguém pode. O inimigo, o diabo, né? Ele tenta você. Ele tenta naquilo desejo que existe no seu ego. Então, se você está apegado a esse desejo, às coisas materiais, você vai cair. Então, o inimigo vai colocar o desejo. Foi o que ele fez com Jesus. Ele colocou as coisas do mundo para ver se Jesus tinha desejo de ter aquelas coisas. Mas Cristo não cedeu o desejo. E ele quis fazer a vontade de Deus, tá? E ele venceu lá a batalha, né? Então, é nesse desejo que a gente está pegado, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Então, pessoal, é isso que ele fala aqui. Busque primeiro o reino de Deus. Então, aonde está o reino de Deus, pessoal? Cristo fala. Está na Bíblia também. Aonde está? Está na igreja? Está lá fora? Está no... aí em qualquer grupo aí o reino de Deus? Entende, pessoal? A gente tem que estudar isso para trazer compreensão a você aonde você tem que se conectar com Deus. Está o quê? Está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Foi isso que Cristo falou para os discípulos. Então, quando você, em primeiro lugar, buscar isso, essa conexão, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, tem muitas pessoas fazendo ao contrário.
buscando logo a satisfação, o desejo do ego, as coisas materiais, e não busca a conexão com Deus. Até grupos religiosos estão fazendo assim. Tá? Porque ela pensa que a felicidade dela vai ser em ela ter qualquer coisa material. E não é, tá, pessoal? Aí ele fala, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, pessoal, a paz de Deus, se está em você, se está em conexão, ela vai exceder todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Por que o coração e a mente? Porque é onde você faz conexão com esse Deus, pessoal. Entende? É mente e coração. Coração e mente. Então, quando você abre esses dois chakras aqui, você vai abrir o coronário, aonde você vai ter a conexão com a espiritualidade, com Deus. Não pode ser só coração e não pode ser só mente, porque está em desequilíbrio, tá? Vai guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É isso que Deus vai fazer. Aí ele fala, Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, pessoal, não adianta, pessoal. A gente está aqui no sistema quântico, onde a gente tem um corpo quântico que está gerando emoções, pensamentos, sentimentos. A gente está aqui, não tem jeito. Então, pense bem no que você vai semear, porque você também vai colher. Deus não se zomba, pessoal. Então, se você está desconectado, você está fazendo coisas aí, você está semeando coisas erradas. Mas quando você está conectado com isso, você está semeando coisa boa, você vai colher coisa boa. Não tem para onde correr. É isso e acabou. É a lei que existe aqui, tá? Aí ele fala, Efésios 2, versículo 12 e 22. Versículo 2 e 12. Capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, você estava separado de Cristo. Era estrangeiro e não pertencia ao povo escolhido de Deus. Então, pessoal, estávamos separados. Por quê? Porque lá no início, quando a gente entrou aqui, as pessoas já entram separadas. É por isso que ela tem que buscar a espiritualidade. A conexão com Deus dela, para ela ir crescendo espiritualmente. Ela vai se tornando uma pessoa melhor, pessoal. Tá? E isso vai fazendo com que ela tenha conexão com Deus. A gente tá todo mundo separado, tá todo mundo separado de Cristo. De qual Cristo? O Cristo interior dela. Não pertencia ao povo escolhido de Deus. Então a gente não pertencia, estávamos longe. Tá? Aí ele fala, Colossenses 1:21. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ler aqui. Antes vocês estavam separados de Deus. Era inimigo dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Então, era que a gente estava alienado. Aquele que está desperto, ele sabe que está falando disso. Está falando da alienação da nossa consciência. A gente está alienado, estavam fazendo coisas má, e o qual a gente estava separado de Deus. Você não viu falar isso aí? A nossa iniquidade é a que faz separação de vós com o vosso Deus. Então, é com o vosso Deus. O Deus é seu, é Deus interior. Tá? É isso, é por isso que é a disposição interior. Então, você era inimigo de Deus por causa da disposição interior, por causa da disposição da sua consciência, que estava no mau procedimento, estava alienado para fazer as coisas terrenas, estava apegado ao ego. Então,
tem que se separar, tá? Aí ele fala, Romanos 8:38, versículo 38 e 39, vamos ler. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o principado, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ninguém pode separar, pessoal. Quem é que pode separar? É você. Por isso que o inimigo, ele não vai tocar em você, ele não vai fazer. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai criar coisas do desejo para atrair você, para você sair da frequência, do alinhamento que você tem com o Espírito de Deus, para você sair da frequência, o qual você saindo da frequência, aí ele vai ter ação na sua vida. Entende? Mas você que está trabalhando na espiritualidade, está ali orando, está meditando, está fazendo as coisas, você está alinhado com a sua espiritualidade, tá? Você está com Deus, Deus está com você, você não precisa de nada. Mas as coisas que a gente precisar nessa, a gente vai ser acrescentado para a gente. Tá certo? Aí, o que é que ele fala mais? Porque o único que pode separar você de Deus é você mesmo, pessoal. É você continuar fazendo coisas má, né? Não despertar como essa. Aí você pode separar de Deus. Não foi nenhum inimigo, não foi nada. Foi você mesmo, né? A matriz colocou aí, ó, à disposição para você ficar distraindo aí. Entende? É isso que ele quer. Então você fica alienado. Então, mas quem separa mesmo você de Deus é você mesmo. Porque essa coisa é intrínseca, é dentro da consciência. Entende? O inimigo não pode atrapalhar isso. Ninguém pode separar. É por isso que o apóstolo pode. Quem é que pode separar? É anjo? É poderes? É altura? Nenhum pode separar, tá? A não ser você, né? Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 5,15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Não seja sempre, mas seja sempre bondoso um para com o outro e para com todo. Então, por que ele fala isso, pessoal? Porque se alguém faz mal para você, você retribui, você cai no laço. Você cai no laço. Então, você está ainda alienado. Então, a gente tem que vencer esse mal, essas coisas, fazendo bem. Porque a gente está fazendo bem para quem? Para a nossa consciência, nosso espírito. Tá? Porque é isso que o inimigo quer, pessoal. É que a gente entre no jogo aí do mal. Ele pratica, ele faz o mal a você, ele quer que a gente faça o mal de volta, porque você entra no jogo, entra na frequência baixa que ele quer. Então, você fica alienado, você separa de Deus. É isso, pessoal. É por isso que é difícil para a gente. Olha quantas consciências estão aí doida, louca. Aqui parece um manicômio, tá? A realidade aqui parece um manicômio. Só tem louco, cara. Tá? Só fazendo loucura. Aí ele fala, 2 Coríntios 5, versículo 18 até o 20. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo e com o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o que é que o apóstolo Paulo estava falando? É a mensagem da reconciliação. É o que eu estou fazendo.
Eu estou fazendo você despertar para a sua consciência se reconciliar com Deus, pessoal. Tá? É para a sua mensagem se reconciliar com Deus. Tá? Então, era essa mensagem que o apóstolo Paulo está passando aqui na epístola dele. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando o que com você? Ele disse, eu sou embaixador de Cristo, estou falando esse trabalho da Espírito para você se reconciliar. Quem é que vai se reconciliar? É o seu, a sua consciência, o seu espírito, tá? Ele faz, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Então, Deus está fazendo um apelo para que a gente se volte, a nossa alma, se volte para Deus. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie com Deus. Permita essa reconciliação. Tem muitas pessoas que estão endurecendo, pessoal, até hoje. Não quer se reconciliar, tá? Tá presa aí na alienação, quer ficar aí. Eu sinto muito, né? O apóstolo Paulo começou essa obra aí e agora eu estou continuando pela misericórdia. Algumas pessoas também estão falando da espiritualidade, da reconciliação, mas ninguém se reconcilia. Aí ele fala, Romanos 5, 10, versículo 10 e 11. Se quando era inimigo de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho. Então, pela morte do Filho de Deus, que é Cristo, a gente se reconciliou. Quem? A nossa consciência. Porque era inimigo de Deus. Então, a gente estava fazendo coisa contrária a Deus, tá? Quanto mais agora, tendo sido reconciliado, então, a gente que está sendo reconciliado, desperto, né? Seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Então, fomos reconectados, é a conexão. Então, isso que é conexão espiritual. Aquele que estava me perguntando, o que é conexão espiritual? Aí, isso que a Bíblia está falando sobre essa reconciliação. Por que reconciliação? Porque Eva e Adão estavam conectados com Deus e perderam a conexão. Então, todos nós que viemos dessa linhagem, a humanidade, estamos desconectados. Então, a humanidade está desconectada desse Deus dela. Tá? É por isso que está aqui se tornando um manicômio aqui. Por isso que aqui essa realidade está se tornando um pandemônio, um umbral. Está se tornando aqui um manicômio. Olha quanta consciência louca aí. Tá? Não sabe o que está fazendo. Não sabe nem por que está aqui. Tá, pessoal? É isso que está acontecendo. Aí ele fala, Atos 3, versículo 19. Arrependa-se, pois volte-se para Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo, o apóstolo fala, né? Arrependa-se e volte para Deus. Então, ele está falando isso com quem? Com quem, pessoal? Ele está falando com a sua consciência, porque é ela que tem que reconciliar com Deus. Tem que sair tem que sair da alienação espiritual e entrar na desalineação, desalineação, entendeu? Então, é isso que está acontecendo, pessoal, tá? E quando a pessoa não volta para Deus, vai ficar nesse surto aí. Não tem para onde correr, tá? Todo mundo vai ficar louco,
vai ficar fazendo loucura até se reconciliar com Deus. Aí ele fala, Colossenses 1, 21 ao 23. Vamos ler aqui. Antes você estava separado de Deus. A gente estava separado. E na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Então, a mente nossa estava totalmente desvirtuada, né? Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentar diante dele santo, inculpável e livre de qualquer acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todo que estão debaixo do céu. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, é o apóstolo Paulo, né? Então ele estava falando, agora que você está reconciliado, continue a trabalhar firme a sua fé e não se afaste da esperança do evangelho que vocês ouviram. Trabalhe a espiritualidade, né? Porque você tem que continuar a sua evolução espiritual, tá, pessoal? É isso que acontece. Aí, o que é que ele fala aqui? Romanos 6, 11. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, pessoal, a gente tá considerado morto para o pecado, para o ego, as coisas aqui da realidade. A gente está morto, mas estamos vivos para Deus, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Romano 3, 23, versículo 23 e 23. Vamos ler aqui. E 24. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos estão destituídos. Foi quando aconteceu lá, quando Adão todos ficaram destituídos da glória de Deus, da conexão. Sendo justificado gratuitamente pela graça que é Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção veio através de Cristo Jesus. Porque estava todo mundo desligado. E enquanto a pessoa não volta para a espiritualidade, por Cristo interior dela, ela vai ficar sem a reconciliação, a conexão da espiritualidade. Tá? É isso, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Você pode correr para qualquer doutrina, qualquer coisa. Não tem para onde correr. Essa que faz o trabalho da reconciliação é a sua consciência, tá? Não depende de lugar físico nenhum, de nada, tá? Estou falando isso para ficar bem claro, pessoal, tá? Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo, vivendo unido a Ele. Então, você tem que acordar, pessoal, tá? Tem que despertar. Então, tá falando de que você tem que acordar espiritualmente, né? Quer você acordado ou quer você viva unido a Ele. Então, você tem que estar, mesmo você estando dormindo, mas tá buscando a conexão ainda, viva unido a Ele. Porque todo ser humano tem que estar unido a Deus, pessoal. Tem que se conectar ao seu Deus interior. Porque senão ele vai ficar sentindo vazio, a falta. Tá? É isso, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Então, quer você esteja acordado ou quer você esteja dormindo, viva unido a ele, tá?
A gente tem que se unir, a humanidade e o homem tem que se unir a Deus. Aí o que é que ele fala mais? Efésios 2, versículo 13 até o 18. Vamos ler aqui. Mas agora em Cristo Jesus, você que antes estava longe, foram aproximando diante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa a ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus. Né? E reconciliando com Deus. Os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a você que estava longe, a paz que estava perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Então, só todo mundo vai ter acesso por esse Espírito a Deus. Entende? A conexão que você vai fazer com o seu Deus é a mesma conexão através do mesmo Espírito. Então, ele quebrou a barreira. Qual é a barreira? Do homem, que o homem tinha com a inimizade, era o muro que criava, né? Que é a carne, era anulando o corpo do homem, né? Anulando o desejo, as coisas. Então, porque ele queria fazer desses dois, né? Tanto o homem inferior como o homem espiritual, né? Tornar-se um. Então, a gente tem que se tornar um, pessoal. Tá? Porque aí destrói a inimizade. Porque essa alienação, por isso que a pessoa resiste à verdade, quando ela está demais no ego, quando ela ouve a verdade, ela não quer saber de verdade. Ela até, tem gente se ouvir aqui, ela se torna até meu inimigo. Por causa o desejo, as coisas dela, ela não quer, entende? Então, traz inimizade. Ele veio anunciar essa paz, os que estavam de perto, para você ter acesso por um Espírito ao Pai. Tá? Aí ele fala aqui, Hebreus 7, 18 e 19. A ordenança anterior é revogada porque era inútil, pois a lei havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior, pelo qual nos aproximamos de Deus. Então, aquela aliança que Deus fez lá com o povo de Israel foi revogada. Né? Ele criou um novo caminho para a nossa consciência. Porque aquele povo lá não entendeu nada ali, tá? Estava todo mundo ali dormindo, ninguém entendeu nada, tá? Aquele tá tudo alegoria para que o Deus se manifestasse ali, mas ele não entendeu nada. Então ele criou um caminho, né, aonde a nossa consciência vai ter que trilhar. Você entende agora qual é esse caminho? Você sabe qual é o caminho, né? Entende? O qual a nossa consciência vai se aproximar desse Deus. Aí ele fala aqui, Hebreus 10, 22. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada e nosso corpo lavado com água pura. Então, a gente vai, quem que vai se aproximar? A sua consciência. E ela não pode estar culpada, pessoal. Tá? Ela tem que se aproximar de Deus com coração sincero. Tem que ter coração e mente sincera, tá? Para se aproximar de Deus, é a nossa consciência, tá? Aí ele fala, João 17, versículo 21 até o 23, vamos ler aqui. Porque
para que todos sejam um, ó Pai. Então é Cristo orando, né? Pelo discípulo e pela gente. Para que todos sejam um, Pai, como tu é em mim e eu em ti. Que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tudo que tu me enviaste. Então, pessoal, quando é que a pessoa vai crer que Cristo foi enviado por Deus? Quando você se tornar um com Cristo e com Deus. Enquanto você não tem essa conexão, você não vai crer nisso. Você não vai ter aquela certeza, tá? Ele fala, dá-lhe a glória que me deste para que ele seja um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim. Que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, só aí a gente vai conhecer o amor de Deus, né? Quando a gente entra nessa conexão, vai ser levado para a plena unidade. Por quê? É isso que é o processo da desalienação, que a gente vai largando a casca, o ego, vai largando para que a gente se funda, se una plenamente com a nossa alma, com a nossa essência divina, com esse Deus. É por isso Cristo estava falando isso, então estava orando para que acontecesse isso com os discípulos e com a gente. Tanto que ele fala na oração, eu não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim. Entende? Então, somos a gente que cremos que da espiritualidade em Cristo, entende? É isso que acontece, tá? A gente cremos em Cristo, então a gente é um desses que ia acreditar que ele estava orando, tá? Então, muitos falam que Cristo falou só para os discípulos ali. Então, para que Cristo não estava orando desde aquele século lá, 2000 anos, estava orando para quem fosse crer? Ele sabe, pessoal, ele está vendo lá na frente. Ele sabia que a gente ia buscar essa conexão. Entende? Ele sabe. Agora, muitos falando aí um monte de bobagem que não sabe, pessoal. Tá? Eu sinto muito, né? Então, pessoal, graças a Deus, eu espero que até com a zoada, com o tumulto, as coisas aqui, eu espero que você tenha entendido, porque esse tema aqui não é fácil. Uma pessoa que não está desperta, ela não consegue separar a consciência dela, o espírito dela do corpo. Ela pensa que é o corpo e acabou. Então é difícil para essas pessoas entender esse tema aqui, tá? Ainda mais ainda com zoada, interferência, vai ser difícil para você. Mas eu espero que vocês entendam, né? Esse trabalho aí, que é intrínseco, que é da sua consciência, a sua conexão que você faz com o seu Deus, tá? Ninguém pode fazer. Se você se conectou, só é você que se separa de Deus. Ninguém separa você, tá? É isso, pessoal. Tá certo? Então, graças a Deus, mais um vídeo aqui. Espero que vocês entendam. É difícil, mas vocês, eu acho que conseguem devagarzinho. Você vai chegar lá a esse conhecimento, tá? Espero que você entenda. Agradecer a vocês por tudo, né? Agradecer pela a visualização aí do último vídeo, né? Que é a ilusão. Espero que você não caia na ilusão, né? Não fique alienado nas coisas aí. E a gente vai ter essa conexão, tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!